José Paulo Mendes Gomes, com o TCC Vala de Perus e a construção da memória da ditadura militar no Brasil. Para a banca do José Paulo, nós temos aqui 2 convidados muito especiais. Um deles é o Gilberto Natalini, médico, foi vereador da cidade de São Paulo entre 2000 e 2021, e na Câmara ele se notabilizou, entre outras coisas, por presidir a Comissão da Verdade da Câmara de São Paulo. O nosso outro convidado é o professor Renato Levi, ele é documentarista, professor da USP e da PUC São Paulo. A defesa do José Paulo, eu vou explicar mais ou menos como vai acontecer. Primeiro, o José Paulo vai fazer uma apresentação do trabalho dele. A gente não vai reproduzir os podcasts produzidos por ele. Depois, o senhor Gilberto Natalini vai fazer a arguição dele e, na sequência, o professor Renato Levi. José, pode começar. Tá, primeiro, queria dar boa noite para todo mundo, agradecer a presença do Gilberto, agradecer a presença do Levi e de quem estiver assistindo ao vivo e também quem for assistir depois, que eu vou mandar para algumas pessoas que infelizmente não puderam estar presentes no horário. Eu estou aproveitando para começar a cronometrar o meu tempo aqui. Eu vou abrir agora um PowerPoint onde estão algumas das informações e para a gente ir se orientando ao longo do podcast, ao longo da apresentação. Tá dando para ver? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, para falar um pouco, Vala de Perus e a construção da memória da ditadura militar no Brasil é o tema do meu trabalho de conclusão de curso para esse curso de jornalismo da ECA USP, sob a orientação da Mônica, que foi a minha professora que está aqui, e ele é um trabalho que vem desde o começo de 2019 e, enfim, o que eu queria introduzir um pouco nesse primeiro momento são algumas razões que me levaram a escolher esse tema. Primeiro, vem algumas razões pessoais a respeito desse trabalho. Durante o segundo semestre, eu tive aulas com o professor Pedro Dallari, que é esse que está ao lado da Dilma, segurando esse livro, que é o relatório da Comissão Nacional da Verdade, e ele passou durante um bom tempo dessas aulas conversando e falando a respeito das experiências que ele teve na Comissão Nacional da Verdade, e a partir dali, e junto com o contexto político que existia no país e que ainda existe, de negação das razões da ditadura, esse contexto político, me motivou a buscar tratar desse tema, da Comissão da Verdade e da construção da memória da ditadura no Brasil. E aí, em 2019, eu ainda estava terminando o curso, mas já existia a ideia de trabalhar com esse tema, e foi um ano de ir juntando experiências, buscando trabalhos que foram feitos não só aqui no Brasil, mas em outros países, para tentar compreender e entender como eu poderia abordar e dar uma angulagem para esse tema. E aí, inicialmente, a ideia é que fosse uma produção audiovisual, só que, infelizmente, por todo o contexto que a gente teve no ano passado, de 2020, ficou inviabilizado se realizar um trabalho com filmagem, com gravação, porque envolveria um trabalho de estar presente e conversando no dia a dia com muitas pessoas que são do grupo de risco da pandemia, e houve a opção e dentro desse contexto de se trabalhar o formato de áudio. Em 2020, completaram-se 6 anos da Comissão Nacional da Verdade, 30 da abertura da Vala de Perus e 35 do fim da ditadura militar,
entendendo que o fim da ditadura militar foi a volta de um presidente civil ao governo no Brasil. O desenvolvimento do trabalho ele foi feito tentando pegar e explorar o que tinha sido produzido em relação à construção de memória da ditadura, a busca pela verdade naquele período, e aí isso se deu por diferentes braços. O primeiro desses braços foi buscar principalmente o que a historiografia tinha a dizer sobre aquele período, temáticas como o debate se foi ou não uma ditadura civil-militar, que acabaram por não entrar no corte final do projeto pelo desenvolvimento que ele foi tendo, conversando com a ideia de que o que esse trabalho buscava trazer é não o que a historiografia fez para trazer o tema de construção da memória, mas o Estado brasileiro. E aí, nisso, houve a opção pelo podcast, primeiro porque você conseguiria conversar com as pessoas por telefone, retomar esse contato, e muitas coisas eu fui descobrindo através de conversar com uma primeira fonte, e essa fonte me passar para uma segunda fonte, essa segunda fonte me trazer algo que a primeira já tinha apontado, e ficar nesse diálogo de interlocução. Então, muitas entrevistas foram realizadas indo e voltando. E aí, a ideia do estudo de caso, para além dos 30 anos que a Vala de Perus completou no último ano, o lançamento desse livro pelo Camilo Vanucchi, que se chama Vala de Perus, uma biografia, em que ele lançou no final do ano passado e conta a história da Vala de Perus como uma personagem. O Camilo é uma pessoa com quem eu tenho bastante relação e com quem eu já cheguei a trabalhar em outros momentos, e é uma pessoa bastante próxima que fez pós-graduação na ECA, chegou a dar algumas aulas para mim como pós-graduando, e é uma pessoa com quem eu tenho proximidade, que me falou sobre esse tema, e como eu estava estudando construção da memória, explorar a Vala de Perus como um estudo de caso me pareceu muito interessante naquele momento. E aí, aqui eu queria tomar só alguns pontos antes de entrar propriamente no trabalho, que foram algumas dificuldades que surgiram. Como eu falei, a questão do contexto de pandemia para a produção. Uma segunda dificuldade foi a questão da estrutura técnica, porque eu tive que realizar muitas dessas gravações das entrevistas, ou por algum gato que eu tentava dar com o celular, ou com a própria gravação do celular, usando aplicativos próprios, e muitas vezes esses áudios acabavam tendo alguns problemas, e principalmente, acho que foi no acesso de arquivos e recuperação de material. Então, tem um áudio dentro do segundo programa, que é um áudio de Dom Evaristo Arnes, falando sobre o Brasil Nunca Mais, que foi o livro que ele lançou em 1985, que é a parte do programa que está com o pior áudio, porque o áudio original já era um áudio com bastante problemas, eu fiz todo um processo de recuperação, mas infelizmente ele ainda não conseguiu ficar ele ainda teve as mesmas limitações que outras não teve. Você nota que quando chega esse áudio tem uma diferença de qualidade para o restante dos programas. Além disso, uma outra limitação é que, como a ideia era se fazer uma produção seriada e tinha o limite da narrativa, eu tive que realizar alguns cortes. Os cortes iniciais de todos os programas eram muito longos, ele não tinha dinamicidade, e acabava sendo uma coisa que mesmo eu, que estava muito mergulhado no tema, e algumas pessoas para quem eu mandava, olhavam e diziam que estava muito longo, estava sem dinâmica, você acabava saindo do programa. E uma última limitação é que, dentro do contexto da Vala de Perus, você tem uma produção tanto jornalística quanto acadêmica, quanto do próprio Estado, ainda muito curta. Você não tem um desenvolvimento profundo do que foi a Vala de Perus através de livros, através
de pesquisas dentro das universidades, e isso tornou difícil buscar e ir atrás. Os materiais que eu tinha que trabalhavam a vala de perus eram muito poucos. E uma última dificuldade foram com algumas fontes favoráveis aos regimes, algumas topavam conversar, mas não queriam dar entrevista, não queriam ser gravadas, outros respondiam que não queriam conversar, e no fim eu acabei não conseguindo ter uma entrevista de fato com uma fonte favorável ao regime que eu pudesse usar no programa. O que eu consegui foi usar declarações que algumas dessas figuras deram ao longo do tempo e que ficaram marcadas. Então, foi o que eu consegui trabalhar em relação a isso. E aí aqui são as características do trabalho final. Tem esse fator seriado, são 3 episódios que fazem sentido dentro de si, mas que entre si eles formam uma narrativa maior e conseguem desenvolver o estudo de caso dentro da narrativa. Então, você tem o desenvolvimento narrativo, um episódio tem início, meio e fim, mas, principalmente, o estudo de caso, você só consegue entender ele de maneira linear quando você ouve os 3 programas. E aí, nesse sentido, eu procurei, para dar sentido aos programas, padronizar estruturas. Então, padronizar qual era a estrutura em relação ao início, principalmente os 2 primeiros programas são muito parecidos, e é usar esse contexto de músicas do período, de áudios oficiais e extraoficiais, para dar dinamicidade. E aí, acho que os 3 programas, eles conseguem contemplar muito bem isso. E aí, agora, o que eu queria falar um pouco é sobre como foi o corte final, porque, como eu falei, o trabalho final, ele tinha esses 3 episódios, mas eles eram maiores, eles tinham muitos outros pontos que estão colocados. Então, na hora de fazer o corte final, a ênfase ficou para a questão da participação do Estado na construção da memória e na busca pela verdade. E aqui eu trago a ficha técnica do programa, do podcast, que é o título, o ano que foi produzido, quanto os 3 episódios somados levam, roteiro, pesquisa, produção, edição e montagem são minhas. E agora, para entrar um pouco na montagem final. A montagem final, ela é feita de uma maneira que você consegue pegar músicas, áudios e inserir eles como elementos que pegam uma narrativa que é fragmentada. Então, se você for pegar o programa, ele não é nem um pouco linear, ele vai e volta, todos eles, porque o que eu queria com isso era tentar dar um dinamismo e ir apresentando personagens. Então, você coloca um personagem ali num primeiro momento, num contexto que ele está no dia de hoje. Então, é o caso do Maluf. O Maluf é apresentado como um personagem na votação do Colégio Eleitoral de 1995. E ele é uma personagem central no primeiro programa, porque você pega os momentos que vêm depois de 85 e os momentos que vêm pré-85 e vê como aquela personagem que foi apresentada no primeiro programa está diretamente envolvida em diferentes contextos históricos. E as músicas, elas são usadas nesse sentido para tentar construir também um pouco de qual era o clima daquele momento. Então, em 85, você tem a questão de trazer a música do Barão Vermelho, do Cazuza, que é Pro Dia Nascer Feliz, que é cantada no mesmo dia do Colégio Eleitoral e cria um dinamismo e também mostra um pouco do contexto do país na época através de um elemento de cultura popular, que é a música. E junto com isso, a ideia, e eu acho que foi a grande conquista que eu consegui ter nesse trabalho, que foi apresentar o estudo da vala de perus como uma personagem, tal qual o Camilo faz no livro. Então, a vala ela é essa personagem que está presente na vida dessas pessoas e está presente na história do Brasil, e ainda é uma personagem pouco conhecida. Mesmo a gente tendo pouco conhecimento, esse pouco conhecimento
é muito pouco passado. Então, uma das raras imagens públicas que se tem do que foi a Vale, o cemitério de Perus, é aquela imagem que eu apresentei logo depois do primeiro slide, em que você tem um muro que conta um pouco dessa história. Mas uma experiência que eu queria fazer, infelizmente, não foi possível pelo contexto pandêmico, por exemplo, era ir para Perus e conversar com as pessoas para saber se elas conheciam a história da Vala de Perus, se elas sabiam o que tinha acontecido no cemitério de Perus. E, infelizmente, isso não foi possível, mas eu acho que eu consegui alcançar a conquista de apresentar a Vala como essa personagem, de trazer toda essa perspectiva histórica que envolve desde a construção da memória da ditadura militar até esse estudo de caso que foi a Vala de Perus, por uma perspectiva sucinta, por uma perspectiva didática que conseguiu apresentar todos esses elementos para quem é leigo e trazendo elementos novos para quem já conhece um pouco a respeito de toda essa história e, ao final, trazer a reflexão de como a construção da memória da ditadura militar no Brasil ela consegue refletir no contexto do momento atual político do país e nos últimos anos, tentando trazer uma reflexão do que foram aqueles anos e do que a gente está vivendo hoje em dia. Acho que, para tentar apresentar tudo de uma maneira muito sucinta, é isso. Os 3 episódios eles conseguem apresentar essa narrativa de uma maneira que você, quando o assunto ele começa a se perder, a gente ficar muito tempo falando de alguma coisa, volta para um outro ponto da perspectiva, criando esse dinamismo de ir e voltar e apresentar essa história complexa de uma perspectiva sucinta, dinâmica, ao mesmo tempo em que gera, ao final, uma reflexão que é passada ao ouvinte. Ele não tem algo mastigado, ele tem uma reflexão sobre pontos que aconteceram naquele período, sobre pontos que acontecem hoje em dia e que pode se aprofundar para muito além daquilo que está sendo discutido e colocado dentro do programa de áudio. Eu acho que, no geral, é isso. Encerra a apresentação aqui. Obrigada, José Paulo. Agora eu passo a palavra ao senhor Gilberto Natalini. Natalini, eu quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui conosco essa noite, e que tenho certeza que você, por ter participado de forma tão próxima dessa história, você tem muito a contribuir com ela. Muito obrigada. Bom, boa noite, professora Mônica, professor Renato Levi. Boa noite, José Paulo. Também queria cumprimentar o técnico que está aí nos ajudando, Ulisses, aqueles que estão eventualmente nos assistindo ou que vão nos assistir posteriormente. Agradeço profundamente, fiquei muito honrado, muito feliz quando recebi o convite para participar dessa banca examinadora. Fiquei satisfeito e feliz por vários motivos, né? Por vários motivos, mas o motivo principal é que eu tive na minha vida uma presença física e espiritual em todo esse processo que está sendo, de certa forma, apresentado aqui pelo nosso José Paulo Mendes. Eu, com 12 anos de idade, aconteceu o golpe militar no Brasil. E desde aquela época, que eu tinha 12 anos, quando houve o golpe militar, eu me coloquei, já com 12 anos, ainda criança, me coloquei num processo de luta contra aquela situação. Então, desde muito cedo, eu vivi aquilo, sofri aquilo, vi as pessoas sendo presas, parentes meus, amigos, perseguidas, perdendo emprego, alguns morreram, enfim. Até que eu entrei na Escola Paulista de Medicina, em 1970,
fiz vestibular, vim do estado do Rio, fiz vestibular, entrei ali e já trazia essa bagagem de mobilizar as pessoas em defesa da liberdade, em defesa da democracia, em defesa de um patriotismo diferente daquilo que era pregado pelo regime. Paguei caro por isso, fui preso várias vezes, pelas minhas contas, em torno de 17 vezes. A primeira vez eu fiquei sob os cuidados do então Major Ustra, Dr. Tibiriçá, como era conhecido lá no DOI-CODE, o chefe da operação. Me torturou barbaramente, ele e a equipe, eu fui muito torturado. Então, quando eu vejo um estudante de jornalismo escolher como uma tese para a sua formatura profissional que diz respeito a essa história, eu refaço as minhas esperanças de que a gente possa colocar a história do Brasil nos trilhos e, obviamente, o próprio Brasil nos trilhos. Então, a minha primeira palavra é de agradecimento, de felicidade por estar aqui com vocês, participando dessa banca examinadora, e a minha segunda palavra é parabenizando tanto o José Paulo como a professora Mônica, que é a sua orientadora, por estarem trazendo esse tema à baila. Porque esse tema ainda não é um problema resolvido na história do Brasil. Eu, como sou médico, cirurgião, eu vou dar um exemplo aqui um pouco sem graça, mas se você tiver um abscesso, né, um grande abscesso, um furúnculo grande, um antraz, como a gente conhece na medicina, se você drenar esse antraz e tirar o pus, você pode não curar a doença, porque você tem que espremê-lo e tirar toda a necrose, que o povo chama popularmente de carnegão, para você depois ter a cicatrização de dentro para fora e se curar daquele abscesso. Esse carnegão não foi ainda tirado do abscesso que foi a ditadura militar brasileira. E um TCC como esse ajuda a espremer, ajuda a extirpar, colabora para que a gente possa, trazendo a verdade à tona, trazendo as coisas à baila, colocando à disposição da avaliação das pessoas, você ajuda a curar essa mágoa, essa situação, esse trauma que o nosso Brasil tem. Então, minha segunda questão é parabenizar o estudante, parabenizar a orientadora por escolherem esse assunto e por fazerem a pesquisa e trazerem aqui para ser avaliada por nós. Durante esse período todo, convivemos com muitas pessoas, né? Tivemos momentos de altas e baixas, né? De altos e baixos. Momentos onde a gente teve um espírito, um sentimento de busca da democracia, né, de um salto de qualidade na consciência nacional para a construção da democracia, e momentos de rebaixamento dessa consciência, como nós estamos vivendo hoje. Então, a terceira questão que eu quero avaliar é a oportunidade também pelo momento atual que nós estamos vivendo hoje, né, por trazer para dentro da ECA, da Universidade de São Paulo, essa conversa, esse sopro, não é verdade? Esse alento de dizer, olha, estou trazendo aqui um assunto que hoje é um assunto que indigesto, vamos dizer assim, nas lidas da alta cúpula do poder, porque hoje é um momento onde se tenta implantar uma visão no país de que tudo isso não existiu. E, pior ainda, se existiu é porque foi bem feito, tinha que existir. Fizeram para salvar o Brasil da mão daqueles que queriam entregar o Brasil para um regime totalitário, que deveriam mesmo, né,
muita gente me diz nas redes sociais, às vezes me atacam porque eu digo que fui torturado pelo Coronel Ustra, e muita gente diz assim: foi pouco pelo que você queria fazer com ele no Brasil, deviam ter te matado. Ele foi incompetente de te deixar vivo. Vocês imaginam, né? O nível de subsolo da inteligência humana que nós atingimos nos dias de hoje. Isso sempre existiu, mas hoje, José Paulo, depois você pode até dizer, depois eu vou fazer uma pergunta para você dizer o que você achou desse assunto, mas hoje um grupo grande de pessoas que estavam um pouco soterrado pela mobilização do país na democracia, ressurgiu e coloca essa questão. Então, o terceiro ponto que eu quero colocar aqui, na minha avaliação, é a oportunidade do assunto hoje, né? Nós estamos num momento de resistência. Porque o sindicato da corrupção e o sindicato da ignorância, e o sindicato do atraso, está muito unido. Está sob nova direção. Foi eleito um novo presidente do Sindicato dos Bandidos, que sempre existiu, né? Mas hoje ele está numa atuação, e essa bandidagem, ela tem uma característica, uma roupagem diferente do que a gente via em outras ocasiões, né? Ela é menos dissimulada, ela é mais, ela fala mais abertamente sobre a cassação dos direitos democráticos do Estado democrático de direito, enfim, ela é mais explícita, né? Perdeu a vergonha. Então, a oportunidade do trabalho nesse momento. Eu presidi a Comissão da Verdade da Câmara Municipal. Primeiro eu participei da comissão que foi proposta pelo vereador Ítalo Cardoso. E depois, quando ele não foi mais candidato, eu propus a retomada daquela comissão e, obviamente, na Câmara quem propõe preside. Então, eu presidi a Comissão da Verdade, que produziu, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu queria mostrar aqui, eu acho que o José Paulo deve ter, esse é o relatório que eu posso depois deixar, inclusive, mandar, eu tenho cópias, né? Aqui tem na página 323 a vala de Perus. E nós fizemos também chamamos as pessoas, assim como você, José, você foi procurar as pessoas chaves que tinham conhecimento e profundidade e que começaram a levantar lá em 1990, antes já de 1990, começaram a levantar e a cutucar e a desbravar esse assunto até chegar na descoberta da vala e tudo que se deu depois, né? E eu conheço essas pessoas assim na intimidade, né? A Melinha Teles, eu convivi com ela quando eu era militante do PCdoB. Eu fui durante quase 15 anos militante do PCdoB, ela era histórica no PCdoB, e mesmo depois, a gente teve uma divergência e tal, mas mesmo depois eu continuei me relacionando muito bem com ela e a gente conversa muito, e ela depois na nossa comissão, e eu vi que você coloca inclusive um áudio dela. Tereza Lajolo, né, uma mulher de muito valor, e outras pessoas que eu vi aqui do seu trabalho, que você entrevistou, que você organizou as ideias, enfim, eu ouvi os 3 áudios, né, os três programas que você produziu, e li o relatório que você fez. Conversamos pessoalmente algumas vezes, porque eu tinha algumas dúvidas e queria dirimir dúvidas com você. Eu achei um trabalho muito positivo que você produziu, muito oportuno, muito positivo e bastante completo, entendeu? Talvez você pudesse ter abusado mais da Comissão da Verdade que nós tivemos à frente na Câmara, porque eu vi que você
trabalhou com a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade, o Adriano Diogo, que foi preso político no mesmo ano que eu fui preso político, também foi barbaramente torturado, o Adriano Diogo, o ex-deputado, né? Conheço ele também há décadas, porque a minha inserção no movimento popular em São Paulo vem de 1970, quando eu entrei na Escola Paulista. Então, essa militância toda eu convivi, vivi, tomamos cerveja juntos, apanhamos junto, corremos junto da polícia. Agora morreu o Padre Ticão, aí, esses dias atrás. Quantas vezes eu e o Padre Ticão saímos correndo da polícia naquela zona leste, nos movimentos sociais. Então, eu tenho uma visão de dentro, de convívio, né? E eu pude avaliar o teu trabalho, por quê? Porque eu vi como você abordou as pessoas que são atores dessa questão. A Vala de Perus tem um problema muito, muito complexo, né? Quando eu fui na Comissão da Verdade, nós fizemos umas 2 ou 3 visitas lá no cemitério de Perus. E nós entramos num ossário, professora, que tinha, acho que 18 mil ossadas dentro era um buraco no chão, parecia uma caverna de guardar vinho, né? Tem aquele pessoal que faz aquelas adegas subterrâneas. Eu conheci umas 2 ou 3, fiquei impressionado com a criatividade. Lá, eles fizeram um buraco, você desce uma escada até estreita, eu sou um pouquinho gordo, eu tive dificuldade de entrar. E ali tem aquele monte de... Né? E no meio daqueles ossos todos, estão lá também ossos de pessoas que foram jogadas lá mortas pela ditadura e despejadas ali. O trabalho que a gente fez, nesse particular, eu acho que você poderia ter avançado um pouco. Eu não senti, mas, né, nós trouxemos o padre Lancelotti para falar da questão dos que não são presos políticos, né? Os indigentes, as pessoas que morrem sem nome. Isso está acontecendo. Inclusive, propusemos um projeto de lei na Câmara para reorganizar, Prefeitura e Estado, reorganizar o serviço de verificação de óbitos, como é feita essa questão do despejo das pessoas que não têm nome, ou que, claro que tem nome, mas que eles não querem que tenham nome, né? As pessoas mais pobres, né? E que estão lá. Bom, para terminar aqui a minha avaliação, eu queria dizer para você, José Paulo, e para os colegas que estão aqui, a professora Mônica, o professor Renato, que eu achei um trabalho de muita qualidade, né? E também senti falta, assim como você falou, de ouvir alguns que... Você ouviu o chefe do cemitério de Perus, que depois foi chefe da funerária. Nós também ouvimos ele na Comissão da Verdade, nós ouvimos ele, aquele senhor que desde 73 estava lá, trabalhando tomando conta do cemitério, chefe, né? Aquele homem sabe demais, ele fala 20% do que ele sabe demais, ele era de muita confiança daquele pessoal. E como todo torturador ou participante daquela época que é inteligente, eles são muito dissimulados, né? Na Comissão da Verdade eu tive a oportunidade de interrogar vários deles, né? Aqui na Câmara Municipal. E, inclusive, eu vi o interrogatório do Ustra, eu estava presente no interrogatório do Ustra quando ele foi na Comissão da Verdade. Tive até um bate-boca com ele lá, porque ele me chamou de terrorista, eu levantei e enfiei o dedo na cara dele. Eles são dissimulados. Alguns são muito prepotentes, como o Ustra era, muito prepotente. Falei, eu salvei o Brasil do comunismo, aquela coisa toda. Mas outros são muito disfarçados. E eu acho que faltou mesmo, se eu puder fazer uma avaliação crítica, faltou mesmo alguns depoimentos de outros integrantes daquele tempo. E aí você explicou a dificuldade, e eu concordo com a dificuldade. O Dirceu Gravina, aquele delegado assassino monstruoso, nós convidamos ele para vir na Comissão da Verdade, ele veio. Ele chegou até a porta da Câmara. Quando ele viu que tinha imprensa, que tinha jornalista, e que ele sentiu... Olha, eu vou contar para você, foi uma cena até cômica, porque ele saiu correndo em disparada,
ali pela rua, pelo viaduto Jacareí, e eu e mais um integrante da comissão saímos correndo atrás dele para trazê-lo de volta. E pegamos ele 3 ou 4 esquinas para frente, correndo na rua, né? A gente perseguindo ele como se fosse uma perseguição policial. Aí ele parou e falou, eu não vou, eu vim para... Ele veio de Presidente Prudente, sei lá de onde ele veio, ele pegou viajou para vir. No final ele não quis entrar porque ele ia ser confrontado com a imprensa. Ele viu a muvuca que estava ali, ficou extremamente amedrontado e fugiu. Por isso eu sei da dificuldade que você deve ter tido para ouvir essa gente. Então, eu vou terminar por aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade, professora, de vocês me permitirem estar aqui, me convidarem, mais uma vez dizendo da justeza do assunto e da oportunidade nos dias de hoje, no Brasil de hoje, né? Para mim, que lutou a vida inteira pela democracia do país, por um país justo, fraterno, né? Ver chegar onde nós chegamos é um alento ver um estudante de jornalismo da maior universidade do país trazer um assunto desse para que a gente possa colocar à luz do dia para que as pessoas possam ver. Então, isso me é como um comprimido de vitamina fortíssimo que eu tomo para me reconfortar da tristeza profunda que eu vivo nos dias de hoje pelo que está acontecendo com o Brasil. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Eu queria só te colocar... eu queria que você, se você pudesse depois explicar quem foi as pessoas que você procurou do outro lado da fita para poder entrevistar e não teve sucesso nessa entrevista. Se você puder depois citar uns 2, 3 nomes para a gente ter noção, só isso, tá bom? Termino por aqui, obrigado pela chancela da fala. Olha, super obrigada. José, agora você pode comentar o que ele falou e responder a essa pergunta que ele trouxe. Bom, primeiro queria abrir com alguns comentários. Primeiro, acho que ele falou do relatório da comissão aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Eu quero uma cópia, porque durante todo o período eu tive que trabalhar com a versão digitalizada, e aí falando um pouco a respeito de alguns pontos que ele trouxe. Primeiro, sobre o ex-vereador Ítalo Cardoso. Eu conversei com o Ítalo bastante, ele contou um pouco a respeito do processo em 1990, na CPI, contou também um pouco a respeito, e principalmente do processo dele na primeira Comissão da Verdade. Acabou sendo uma das entrevistas que eu falei que eu tive algumas dificuldades, não consegui ter material gravado dela no fim das contas, foi uma das primeiras que eu fiz, mas serviu muito para ter uma experiência ali. E, enfim, acho que foi bom naquele momento. Foi dali que eu consegui, por exemplo, partir para conversar com a Tereza Lajolo, entender um pouco melhor também do contexto do Camilo, porque a primeira vez que eu entrei em contato com o Ítalo, eu ainda não tinha na minha cabeça que esse ia ser o estudo de caso. Eu apenas estava entrando em contato com ele para falar sobre Comissão da Verdade da Câmara de São Paulo, a Vladimir Herzog. Aí, entrando agora um pouco sobre alguns outros pontos que ele trouxe, da questão dos IMLs, é um ponto que eu acho importante reforçar, porque durante bastante tempo que eu fui conversando com essas pessoas, elas apontavam sempre para esse ponto do serviço funerário da cidade de São Paulo ser sempre algo para ser colocado
em xeque sobre o que é o sistema funerário do Estado, porque até hoje você tem os mesmos elementos que possibilitaram ocorrer a vala de Perus existem de alguma maneira hoje em dia, e isso é um problema muito grave. Agora, aqui, alguns outros pontos que eu queria comentar. Um pouco ele falou, não sei se ele estava falando do Rui Alencar ou do Antônio Eustáquio, que eram o chefe da secretaria responsável pelos cemitérios, o Rui Alencar, e o Antônio Eustáquio, que era diretor do cemitério de Perus durante aquele período do final da vala, durante todos os anos 80. E entrando agora sobre o último ponto, que é o do depoimentos de integrantes daquele tempo, eu estou tentando lembrar agora exatamente o nome dele. Não é o Eduardo, não é o Romeu, e também não é o Robson. Eu tentei ir atrás de algum dos Tuma, que é um nome mais conhecido e que não obtive nenhuma resposta. Além disso, eu procurei bastante nomes de um trabalho que eu já tinha feito anteriormente, que eram de pessoas que eram apoiadores do regime militar, de uma matéria que eu fiz em 2018, que se chama Os Democratas Cristãos, que era abordando a respeito dos eleitores do Emael, na cidade de São Paulo, e, sobretudo, como eles se dividiram no segundo turno, porque você teve basicamente dois grupos. Um grupo desses eleitores do Emael que votou no Haddad, e um grupo que votou no Bolsonaro. E eles se dividiram de uma maneira até homogênea. Eu tentei conversar e eu obtive até algumas respostas dessas pessoas, só que a maior parte delas bateu num senso comum que, por exemplo, eu acho que a reprodução desse discurso através de manifestações de massa fazia mais sentido dentro do trabalho do que colocar uma voz individualizada daquelas pessoas, porque mostrava um pouco mais do que era aquele movimento naquele momento, que era ali 2016, 2017, 2018. José, obrigada. Agora eu vou passar a palavra ao professor Renato. Renato, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Mônica. Obrigado, Zé. E obrigado, Gilberto, também. É muito legal ter vocês aqui todos, porque é um tema fundamental, né? Como disse o Gilberto, e a gente sempre aprende, né? É um tema difícil de pesquisar, né? Um tema cheio de meandros, cheio de gente dissimulada, cheio de documentos destruídos, né? Então, é um tema sempre importante de ser revisitado, né? E eu queria então reforçar um pouco o que o Gilberto colocou, né? Que é muito interessante, extraordinário, né? Que você, dessa geração, esteja atento a esse tipo de coisa, né? Eu senti até que você podia ter falado um pouco mais no relatório, um pouco da sua experiência pessoal, como que você despertou para essa atenção a esse tema, né? Atenção, porque o Brasil sofre de muitos problemas, né? Não vou aqui tentar pontuar todos, mas assim, a questão da memória é fundamental, né? E a gente tem muita gente diz, o que a gente está vivendo hoje são feridas mal, como disse o Gilberto na sua metáfora médica, né? É um tumor, né? Uma coisa mal consertada que estourou de novo, né? E então é muito importante você voltar a esse tema, né? Esse tema nunca se esgotará, né? Assim como os crimes contra a humanidade não prescrevem, a pesquisa, a busca por essa verdade, né? Que as comissões da verdade tentaram chegar, ela nunca termina, porque enfim, é difícil, né? Você chegar realmente a toda a complexidade que envolve essa nossa repressão. Bom,
Então, eu só queria colocar algumas coisas que eu li pelo relatório e pelos áudios, né, você colocou, e que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Por um lado, acho que muito interessante essa ideia de colocar a Vala de Perus como personagem principal do podcast, da série de podcasts, né? Porque realmente é interessante, a partir de um foco, você desdobrar uma situação que, na verdade, aconteceu em muitos lugares, de formas diferentes, né? Os aparelhos de repressão espalhados por toda a parte, o mecanismo de tortura e de execução. Mas, enfim, a Vala de Perus é muito, nesse sentido, é muito significativa, né? E fora que é essa imagem chocante, enfim. E aí você, então, coloca uma opção que você fez aí, né, de apresentar os personagens e fazer uma cronologia, vamos dizer, não respeitar exatamente a cronologia, né, e as coisas vão e voltam, né. E nesse sentido, assim, por um lado acho que é interessante, é desafiador, mas por outro, às vezes me pareceu um pouco confuso, né? Eu fiquei um pouco perdido. Eu acho que o áudio e o vídeo, eles têm uma similaridade, que é você não dá ao espectador, né, como num livro, por exemplo, ou como num site, a chance de voltar, de rever a informação e tal. Então, a narrativa, como ela se organiza no tempo, é muito importante para você deixar o espectador, vamos dizer, entrar na sua narrativa, né? E não que seja proibido isso que você fez, né? Só que eu acho que às vezes me passou alguma confusão, né? E eu vou apontar algumas coisas que eu enxerguei, né? Eu ouvi, né? Nos podcasts, que eu acho que são interessantes para a gente refletir, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu acho que faltou, vou fazer aqui eu não sou especialista em podcast, né? Eu tenho ouvido alguns podcasts bons e tenho, enfim, é uma área que eu gosto muito de prestar atenção e tentar entender. Então, vocês já me desculpem, não sou especialista no assunto, mas como eu entendo um pouco de documentário, enfim, acho que há uma similaridade aí que dá para fazer alguma aproximação. Então, acho que faltou um pouco a unidade entre os três áudios. Então, talvez uma vinheta, talvez um título, talvez você se colocando como, estamos aqui, esse é o capítulo tal, da série tal, e você, né, eu sou o Zé, enfim, alguma coisa desse gênero. Claro que as opções são muitas e você pode até depois comentar se você acha que isso é pertinente ou não e as tuas opções em relação a isso, né? E aí, eu tô fazendo essas críticas porque, assim, esse tema eu adoro esse tema, acho um tema instigante, um tema inesgotável, e um tema que foi fruto de algumas pesquisas, alguns eventos muito interessantes, mas que ele, como eu falei, ele é sempre um tema necessário de ser sempre mais esclarecido e tal. Então, por exemplo, em relação, no capítulo 1, você coloca alguns personagens, o Adriano Diogo, o Caco Barcelos e a Teresa Lajolo. Eu senti um pouco de falta de contexto desses personagens, né? Um pouco, tudo bem, aparece a Teresa Lajolo falando, mas a gente não sabe muito, né? Claro que a gente pode pesquisar e tudo, mas acho que era interessante dar um pouco de contexto, né? Quem é essa personagem? Como ela atuou naquela época? Como ela estava atuando como ativista depois que a democratização, entre aspas, né? Depois que a ditadura, entre aspas, acabou, né? O Caco Barcelos, por exemplo. O Caco Barcelos tem uma trajetória muito interessante, né? Como um dos caras que ficou conhecido por, enfim, naquela época, né? Nos anos 80, 90, conseguir produzir material jornalístico investigativo que provava a execução da polícia militar, provava coisas que se pensava, que se dizia, mas a escassez de documentos, de provas, de gente disposta a testemunhar, né, você no meio da repressão, é fantástico o trabalho que ele conseguiu, e ele foi um dos personagens que participou, né, da descoberta da Vala de Perus. Então, talvez explicar melhor, enfim.
Depois, no capítulo 2, parece a voz de alguém comemorando a Constituinte, né? Me parece que é Ulisses Guimarães, mas não tem o crédito, tá? Como eu falei, essa história do vai e volta, às vezes acho que não deu muito certo. Você fala mortos, né? Eu fico pensando se não deveriam ser assassinados, né? Eu lembro quando eu fiz um documentário sobre o Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Uma briga que eu tive com o editor-chefe lá da TV PUC, né? Que é uma pessoa, é um ativista, é uma pessoa super, né? Eu queria colocar Santo Dias assassinado pela Polícia Militar, né? E a gente ficava pisando em ovos, né? Não faz tanto tempo, mas se pisa em ovos até hoje, né? E ele, não, morto, mas eu falei, mas ele foi assassinado, né? Enfim, então eu acho que a palavra certa é assassinado. Mas enfim, isso é uma questão. Você comenta lá que Mário Covas foi exilado. Eu acho que, eu dei uma pesquisada, eu acho que isso não é bem assim. Acho que ele teve os direitos políticos cassados, mas ele não foi para o exílio. Outra discussão que eu acho super pertinente, que eu acho que eu estou dando esses comentários aqui para que você continue esse trabalho, que esse trabalho possa continuar, ter outros capítulos e tal, né? Mas uma questão que eu acho que é importante é essa discussão, se é ditadura militar ou ditadura civil-militar, né? Porque, novamente, para quem não estuda o assunto, fica parecendo de que os militares tiveram um devaneio, resolveram dar um golpe, né? Sozinhos, e daí deu errado, eles foram... saíram, né, e tal, e não é bem assim, né? Existe essa é uma discussão teórica dos historiadores, né? A Unicamp que cunhou essa ditadura civil-militar, mas eu acho interessante essa... E aí, por que eu estou falando isso? Porque o próprio Dom Paulo, que eu acho que é uma personagem muito interessante, né? Ele chama, na fala dele, um momento ele fala revolução, né? Ele se referindo ao golpe, ele se fala revolução. E aí ele fala do livro que ele produziu, que é o primeiro documento sobre a tortura no Brasil, né? Então você imagina, você não havia condições de você produzir história, produzir documentação sobre a tortura, por quê? Ninguém que torturou escreveu um relatório, ou pelo menos não se achou, né? Então a única produção histórica sobre a tortura foi feita a partir de depoimentos, né? Essa curadoria dos depoimentos que a Comissão de Justiça e Paz, encabeçada pelo Dom Paulo, produziu, que é um marco, é importante, e justamente o Dom Paulo é uma personagem. As personagens nesse caldo histórico são muito interessantes porque Dom Paulo, em um primeiro momento, apoiou o golpe, né? E depois, quando ele, um humanista, um religioso, né, percebeu que havia tortura, que havia execução, que em nome de livrar o Brasil dos comunistas se fazia barbaridades e crimes, ele pulou para trás. Ele falou, não, eu não posso apoiar isso. E aí ele foi e fez o combate, né, por dentro, assim, o combate civil, né, ou, entre aspas, não fez parte da luta armada, não fez parte da parte que combatiu o regime clandestinamente. Ele foi e sofreu muitas ameaças, pessoas que trabalhavam com ele foram agredidas, torturadas e ameaçadas, enfim, tinha uma... bom, e você daí entra numa história de falar sobre a Argentina e tal, e o que eu acho interessante, né, mas acho que no caso da Argentina, acho que faltou falar, eu acho que é sempre importante colocar que a Argentina colocou os ditadores na cadeia e muitos morreram presos, né, prisão perpétua e tal, enquanto que aqui, né, pouquíssima coisa aconteceu, para não dizer que não aconteceu nada com os torturadores e os assassinos. Enfim, por exemplo, no capítulo 3 você tem uma declaração da Dilma, quando a Dilma se coloca contra esse pulha do Agripino Maia, ela fala, né, que mentir na tortura é lícito e tal, ela explica o contexto, mas que eu achei que é interessante a gente recuperar que contexto foi dada aquela declaração, né? Porque é interessante, porque faz parte do combate, né, contemporâneo o Agripino obviamente é um apoiador do golpe, né? Então faz parte desse combate dentro das instituições, né? A Dilma presidente, não sei se ela era presidente ou ex na época que ela deu esse depoimento.
Enfim, o que mais aqui que eu anotei? Você fala dos nomes das ruas, isso é muito importante você relembrar disso, porque a gente acaba naturalizando o nome dessas pessoas que foram ditadores, torturadores, apoiadores do regime, militares e tal, dando nome a pontes, avenidas, etc. E você podia ter citado mais exemplos, porque isso está em toda parte, todas as cidades do Brasil, em muitas cidades do Brasil, e isso é uma forma de você falsificar a história, né? Porque é que nem esse movimento atual, contemporâneo, de você, né, que é discutível, etc., de você derrubar estátuas, porque de quem são as estátuas, né? São, em geral, de pessoas não muito, se você avaliar bem, né? E, por exemplo, tem o tal do Nano General Heleno, né? Ele deu uma declaração também que você aproveitou, mas você também não falou em que contexto foi essa declaração que ele deu. E acho assim, fora outra coisa que eu acho que eu senti falta foi um pouco essa questão dos números, também é uma questão muito discutida, né, em relação a quantos... a Comissão da Verdade Federal, ela apurou um número de 400 e alguma coisa, né? Mas como o Gilberto estava falando, existem um monte de pessoas que foram assassinadas, continuam sendo assassinadas, torturadas, né? E que elas não aparecem, né? Esses números, então, a dificuldade de você chegar num número, os indígenas que foram mortos no processo dos militares ocupando a Amazônia, por exemplo. Então, existe uma série de números conflitantes sobre qual é o espólio da ditadura, né? O que a ditadura matou de gente, torturou, etc. É claro que são números discutíveis, não é discutíveis, são números que cada contexto vai dizer, né? Mas acho que é importante dizer isso, né? A Vala de Perus tinha tantas ossadas, para a gente entender um pouco assim, a gente descobriu uma pequena parte, né, do nosso passivo, das vítimas, dos restos mortais dessas pessoas, né? Mas um monte de gente a gente não descobriu, desapareceu e talvez a gente nunca descubra, né? Então, um pouco lembrar isso quando a gente fala de números, né? Os números existem, são importantes, mas eles têm que ser relativizados dentro dessa complexidade que são os vários povos, as várias partes da sociedade que foram vitimadas pela ditadura. Ela era ministra. Foi antes, então, dela ser presidenta, né? Bom, é isso. Meus comentários são esses. Eu novamente felicito o trabalho. Acho que ele tem que ser publicado, ele tem que ser... É muito importante para os seus contemporâneos, né? A galera que está fazendo jornalismo agora, não perder de vista que esse é um tema que não se esgota, que tem que ser sempre revisitado. Porque é muito comum nas novas gerações um pouco de... isso aí já... Né? Não digo, graças a Deus, nossos alunos são muito politizados e tal, mas é que é muito comum, isso aí já passou, né? Vamos superar isso. Essa conversinha é muito, eu acho muito complicado isso, porque é isso, não superamos, né? Estamos vendo aí essa desgraça atual, é a prova mais cabal de que não superamos, né? Tá cheio de militar aí se gabando de que a ditadura foi importante, que ela fez algum papel importante, que ela tem um valor histórico, e isso muita gente acredita nisso, né? Talvez por falta de conhecer melhor a história. Bom, é isso, obrigado. Novamente agradeço e ter ouvido o Gilberto, agradeço a Mônica e ao Zé pelo convite. Obrigada, Renato. José, você pode agora fazer os comentários. Tá, então, queria agradecer pelos comentários do Levi e comentar algumas coisas. Acho que o primeiro ponto que ele traz do estudo da Vala de Perus como personagem, ele é muito interessante, e uma das reflexões que eu tive ao longo desse trabalho é que quando você vai no Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, que é um dos raros espaços que a gente tem de memória aqui na cidade, no Brasil como um todo, você tem um espaço logo no começo, onde você pode enxergar os diferentes espaços que foram
campos de tortura, que foram espaços onde a ditadura cometeu graves violações de direitos humanos. E você tem em muitos estados, como por exemplo o Pará, você tem muitos campos que você sabe por documento que existiram e você não tem a menor ideia de onde eles ficam e o que aconteceu ali. Você só sabe que existiu um campo ali. No caso do Pará, se eu não me engano, são 14. E eu acho que o caso da Vala de Perus é interessante porque dentro desses ambientes que ocorreram graves violações de direitos humanos, ela é um dos que a gente mais conhece, um dos que mais se produziu. E mesmo assim, é muito pouco mesmo em relação ao todo. Agora, entrando um pouco em outros comentários sobre a cronologia. Eu para conseguir fazer a produção do trabalho, eu me referenciei muito para a construção da narrativa em programas que eram, de fato, documentários com a presença de vídeo, e talvez, eu acho que o vídeo, ele conseguisse ampliar essa dinamicidade de cortar a cronologia. Então, por exemplo, você tem um movimento muito simples, que faz toda a diferença disso no vídeo, que é pegar e traçar a linha do tempo e mexer ela para voltar para trás. Então, por exemplo, você sairia ali de 1985, rolaria o filme e voltaria para 68, e a mesma coisa para 88. São coisas relativamente simples de se fazer no vídeo e que você não tem esse recurso no áudio, e eu entendo o ponto que você colocou. Sobre um pouco a coesão dos 3 episódios, eu optei por não me apresentar a partir de uma avaliação de que eu não queria pessoalizar e não colocar, talvez pudesse ter sido algo no final dos episódios. Eu não queria realmente fazer essa apresentação no começo, e a minha ideia era que o começo do programa, que é onde tradicionalmente você tem essa apresentação do jornalista, de quem está produzindo aquilo, fosse o momento de trazer essas contextualizações históricas para ser um momento de ganhar o público. Então, você tem o discurso no primeiro capítulo, no primeiro episódio, da votação do Colégio Eleitoral de 85. No segundo, o discurso do Teotônio Vilela na anistia, pela lei da anistia, nesse sentido de tentar conseguir ser um momento de chamar a atenção logo de cara do ouvinte. Acho que realmente uma apresentação ao final do que foi aquele programa, do que foi a produção, poderia vir. Sobre a contextualização dos personagens, acho que um ponto principal foi tempo. Eu não queria que nenhum dos programas ficasse com mais de 20 minutos, excluindo o prólogo do terceiro. Você volta ali para essa média de 20 minutos por o hábito que eu desenvolvi a partir de ouvir podcasts, de quando passa disso, muda o jeito como você ouve o podcast. Então, por exemplo, podcasts mais longos que isso deixam de ser um podcast que você ouve para entender o contexto jornalístico e que você para e ouve, e viram podcasts que você faz uma tarefa doméstica, você faz um exercício com ele, você transforma ele numa ferramenta para ouvir algo enquanto você faz uma coisa cotidiana. Então, vira um podcast que você usa para limpar a sua casa. Eu acho que a reflexão que eu quero causar nele limita muito o tempo. Alguns outros comentários, acho que com relação à questão de mortes e assassinatos, eu optei por usar o termo mortos, por ter um receio do impacto do termo assassinados, mas se fosse uma questão apenas pessoal, acho que eu teria usado o termo assassinados se não fosse um trabalho que eu tivesse a intenção de
colocar um contexto jornalístico, mas eu entendi o ponto e eu realmente estou refletindo um pouco sobre isso. Voltando agora para mais alguns pontos, primeiro sobre o nome da sua. Teve um caso que eu tirei no corte final, que para mim é um caso bastante marcante, que foi de uma mobilização feita aqui na cidade de São Paulo, de uma rua que se chama Rua Sérgio Fleury, em que houve uma mobilização para tentar fazer com que a rua mudasse de nome. E todo esse processo foi feito à parte, mas os moradores da Rua Sérgio Fleury não se disponibilizaram a assinar e permitir a mudança de nome. Sérgio Fleury foi um delegado e torturador do regime. E não existia, para a cabeça daquelas pessoas que moram na Rua Sérgio Fleury, a necessidade de mudar o nome da rua onde elas estão, porque isso ia gerar um trabalho na vida delas, de ter que mudar o endereço nos mais diferentes lugares, que elas preferiram continuar morando na rua do nome de um torturador do que mudar o nome da rua e ter que lidar com ir em todos os lugares e dizer o nome da rua, minha rua mudou. E isso foi mais ou menos naquela mesma época da mudança do elevado para João Goulart, enfim. E aí eu acho que nesse mesmo ponto eu entro nessa questão dos números que você falou. O projeto original que eu tinha levado para a Mônica era gigantesco e megalomaníaco, de um jeito inexequível para eu fazer sozinho, e eu levava, por exemplo, essa questão dos indígenas, porque só o que se entende de mortos pelos indígenas é 10, 20 vezes maior em únicos casos, em únicos eventos, em relação aos 400, e não lembro agora o número exato, mas menos de 500 mortos que são do relatório da Comissão Nacional. E, por último, ainda dentro desse contexto, o que eu enxergo é um trabalho de hoje, que eu tive contato, de tentar resgatar dentro de setores, o que ocorreu, de setores da sociedade, o que ocorreu durante o período da ditadura militar. Então, acho que um caso disso é a questão dos indígenas, um outro, como o segundo relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele traz desses grupos setorizados. E, nesse sentido, uma experiência que eu gostei bastante e que ainda está acontecendo agora, nesse momento, é uma exposição, por exemplo, no Memorial da Resistência, que eu fui há poucos dias, sobre a população LGBT na ditadura. E vendo, por exemplo, como a narrativa ali foi construída e como eles apresentaram toda essa contextualização nessa exposição, eu percebi que, por exemplo, eu poderia ter trazido elementos em uma disposição diferente. Então, falado, por exemplo, quando eu abordava essa Comissão Nacional, da questão dos indígenas, da questão dos militares, mas, novamente, isso esbarraria na questão do tempo. Então, talvez pudessem vir outros programas na sequência, como você falou, um projeto para continuar, que trouxessem essas questões de uma maneira mais sucinta, com outras fontes externas. Só para completar, que eu acho que o trabalho realmente é muito bom, essa exposição ela vai ficar lá no Memorial da Resistência até o dia 26 de abril, e acho que era importante para as pessoas que estão vendo eu falar dela e falar até quando ela está disponível para as pessoas participarem. Obrigado, Zé. Desculpa, Renato, pode falar, desculpa. Não, acho que ele respondeu a maioria das questões, que tá ótimo. Bom, então, obrigada, Renato, Nataline, José. Agora a gente vai fazer um breve intervalo para quem está assistindo
O José, você precisa sair da sala para que a gente possa aqui fazer a última parte da defesa, que é a avaliação, e aí quando estiver tudo ok, eu chamo você. Tá bom? Obrigada. Tá, então... Então, estamos de volta. Nós fizemos a avaliação, José. A banca entendeu, né? Ela ressalta a importância do tema do seu trabalho e a contribuição dele para o esclarecimento sobre um momento importantíssimo da história do Brasil. A banca orienta que sejam realizados os ajustes técnicos comentados aqui por eles, para melhor compreensão e coesão das mensagens, e recomenda que o seu trabalho fique disponível para o público em geral. Diante desses comentários, a banca avaliou o seu trabalho com nota 10. Parabéns, José. Antes de continuar, eu só quero fazer um breve comentário, que é o seguinte: você foi um excelente aluno, sempre muito dedicado. Você, nesse momento de pandemia, com tantas questões, você teve que mudar o formato do seu trabalho, você se voltou para um outro formato, se envolveu com ele, e eu penso que o maior elogio que você pode ter do seu trabalho foi não só os comentários feitos aqui, mas a primeira fala do Natalini foi muito impactante para mim, que foi quando ele disse que ficou feliz ao ouvir os áudios, ao ouvir o seu trabalho. Então, para alguém tão importante que fez parte desse momento e conhece tão bem esse assunto, eu acredito que é o maior elogio que você poderia ter. Eu me sinto muito grata em ter feito parte desse momento, em ter o Renato aqui, o Natalini. Também quero agradecer ao Ulisses, que fez parte desse momento, esteve aqui conosco, gerenciando toda a parte técnica, e lhe dar os parabéns mais uma vez, e que você possa fazer esses ajustes técnicos aí, para que eles possam ficar mais compreensíveis, para que possa atingir um público mais amplo ainda. Então, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não sei, eu ainda estou digerindo tudo, mas eu também fiquei bastante emocionado naquele momento. Acho que eu dei uma segurada e sobre isso, eu só queria comentar uma coisa, que foi algo que eu passei em muitas entrevistas, que foi ter todo esse diálogo das pessoas contando a vivência delas, como foi todo esse processo para elas, e eu fico muito feliz, e não foi todo mundo que eu entrevistei, por exemplo, até agora, que teve a oportunidade de ouvir o programa inteiro, e que teve a oportunidade, por exemplo, de assistir essa banca, mas para essas pessoas, eu quero, assim, elas só vão ver depois, mas foi bastante emocionante, tocante conversar com muita gente que viveu o período e, enfim, eu estou ainda um pouco com dificuldade de digerir, mas acho que deu para entender o que eu tentei dizer. Entendeu? Sim, obrigada. Renato, você quer falar? Não, só dar os parabéns e é isso. Recomendo fortemente que seja publicado, seja disseminado pelos teus colegas aí e tal, porque eu acho que é isso. Acho que eu vejo um pouco, parte da geração chamada geração milênio, é isso? É um pouco... tanta informação, a gente é devorado por uma quantidade tão grande de coisas que a gente... às vezes tem essa tendência de deixar para trás o que passou, o que você não vivenciou, o que não te emocionou, né? O que você não tem uma relação direta com aquilo, né? Mas esse período terrível da história brasileira, ele não pode nunca ser esquecido, tem que ser sempre relembrado, sempre revisitado, sempre novamente avaliado, sempre vão ter coisas para descobrir e, enfim, acho que é isso, acho que é fundamental nunca deixar de lado essa pesquisa.
Natalini, você gostaria de falar alguma coisa? Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de participar desse encontro, dessa banca que examinou o trabalho do José Paulo. Gostei muito de conhecer a professora Mônica, o professor Renato, e dizer que para mim foi muito importante isso aí, porque, vamos dizer assim, enfim, a gente viveu todas essas situações e fica feliz, mais uma vez quero dizer isso, de ver que esse assunto não fugiu da cabeça das pessoas que pensam esse país, que buscam uma vida melhor para o nosso povo, que buscam a democracia, a moralidade pública, o desenvolvimento sustentável, a maior equidade social, que são as bandeiras de minha vida e tenho certeza da vida de vocês também. Muito obrigado. Parabéns, Zé Paulo, pelo 10, né? Merecidamente, né? O esforço que você fez não deve ter sido fácil para montar toda essa estrutura, esses programas. Parabéns a você, obrigado mais uma vez por eu estar aqui com vocês. Foi muito honroso para mim estar aqui com vocês. Para nós também foi um grande prazer. Com isso, então, eu encerro a transmissão da banca, e agradeço a todos que nos acompanharam, e é isso, até uma próxima. Tchau, parabéns.